Olá, gente, tudo bem por aí? Que bom saber disso. Final de ano gostoso, né? Bastante chuvinha, temperatura um pouco ameno. Notícias boas, notícias ruins. Bem, eu vou liberar essa mensagem hoje, em razão aí das festividades de final de ano, tá bom? Ao invés de ser na quinta-feira. Mas é o nosso culto de oração. Então, quando eu perguntei de notícias boas ou não, seria exatamente para que a gente coloque em oração nesse momento gostoso que você vai ter de abrir o vídeo e orar um pouco junto a todos nós da mesma congregação, tá bom? Da família Vila Elisa. Senhor, eu quero agradecer porque o Senhor nos concede mais um momento da Tua Palavra, mais um momento de compreender o seu desejo, de compreender também a sua vontade e, por outro lado, meu Pai, de nos fornecer garantias, de nos fornecer das suas promessas, daquilo que o Senhor já deixou dito e falado que é para o nosso bem. Então, no nome de Jesus, assim como o Senhor fez dos primeiros discípulos, eu te peço agora, nos ajuda, Deus, a compreender através do Teu Espírito Santo aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que é preciosíssimo para nós, que é o Teu amor, que é a Tua vontade de nos ver realmente Te obedecendo. Então, no nome santo de Jesus, Pai, nos ajuda a isso. Amém. Bem, o livro de Apocalipse, lá no capítulo 21 do livro de Apocalipse, tá bem? Capítulo 21. Lembrando que nós estamos aqui quase, né, no finalzinho do ano já, eu tenho notado que a população em si, o povo de maneira geral, tem assim, colocado muitas expectativas nesse próximo ano. Expectativas principalmente no sentido de que esse ano, por exemplo, acaba logo. O sufoco que está de que nós passamos de ficar preso em casa, de não ter liberdade para ir para lá e para cá, de, sabe, e vendo os resultados daqueles que quiseram se tornar livres, complicando a saúde por conta disso. Então a gente vê realmente uma expectativa grande, né, em cima das vacinas, que essa doença acaba logo, juntamente com o ano que está acabando. Como também a gente tem notado grandes conflitos na questão da política, na questão da saúde, na questão da decisão sobre como controlar, e cada um, a gente nota isso, parece que entra também o fator da corrupção no meio. Ou seja, é difícil ouvir tudo isso. Eu digo isso porque, na verdade, acaba envolvendo muitos de nós nesse meio aí que é, assim, um meio sem Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque como o mundo tem colocado expectativas e grandes expectativas nessas decisões para o próximo ano, eu quero fazer uma pergunta. Onde que deve estar pousadas, onde que deve estar fundamentadas as nossas expectativas? Como cristão que somos, nós devemos de estar ali com as expectativas exatamente em Jesus Cristo. E para esse ano novo eu desejo a vocês que adquiram, aceitem, que vivam essas expectativas em Jesus Cristo. Em Apocalipse 21, dos versos de 1 a 8, eu quero trazer para vocês aquilo que o próprio Deus deixou, não só para mim, mas evidentemente para vocês e para nós juntos, tá bom? Vamos ler o texto? Apocalipse 21, então, de 1 a 8. Diz para nós assim: Vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ativada como noiva. Ataviada como noiva,
adornada para o seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus, com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Olha a tremenda garantia que o autor desse livro está nos passando através do ensino do Espírito Santo, de ter dado a ele a condição de escrever isso para nós. E ele diz mais: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, no momento em que nós vivemos dessa pandemia maluca, existe realmente muitas dores, existe muitos lutos, inclusive no mundo inteiro, e que logo mais não teremos mais isso. E ele confirma dizendo: e aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. É Deus dizendo que fará, por exemplo, de nós novos homens, novas pessoas. E ele ainda mandou que escrevesse isso, porque isso era fiel e era verdadeiro. Do verso 6 ele disse ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. No versículo 7, o vencedor herdará essas coisas, e eu serei Deus, e ele me será filho. Veja, podemos ser esse vencedor, como aliás desde já o somos. Uma vez que cremos em Jesus Cristo, uma vez que estamos debaixo do ensino dele, uma vez que permanecemos de forma íntima com ele, uma vez que permanecemos debaixo daquilo que ele quer de nós, que é crer exatamente nele. Porque no verso 8 ele conclui dizendo assim: quanto, porém, olha só os termos que ele usa, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Graças a Deus, vejo que a congregação, que a família Vila Elisa não se encontra dentro desse versículo. E eu peço a Deus para que quando vier essas dificuldades, essas circunstâncias desagradáveis, tá bem? Que nós possamos juntos orar e pedir a Deus que nos socorra. Então, partimos de agora fazer uma reflexão no final do ano e como é que estamos no momento e colocar no grupo aí, se você está atravessando por determinada dificuldade disso, daquilo, vamos clamar a Deus, meus irmãos, para que sejamos pessoas da forma que foi colocada, encontradas em Jesus Cristo, sem ter o que nos acusar. Em nome de Jesus, tenham uma boa passagem de ano, tenham uma boa entrada desse ano maravilhoso, que logo mais, no primeiro domingo, já no começo desse primeiro domingo do ano, inclusive, né? Então teremos a ceia com uma mensagem maravilhosa a respeito do ministério do Espírito Santo de Deus, que Jesus prometeu naquela época, né? Que ele estaria conosco. Amém e amém.